Vamos dar bom dia então, ser professor. Professor é uma arte mesmo. Professor César Eugênio já na escuta conosco lá da Universidade de Taubaté. Professor, a gente inicia aqui falando dos desafios, né? Ser professor não é nada fácil, mas é sempre bom a gente poder fazer essa homenagem. O senhor que está nessa área há quase 3 décadas, e o Vale tem uma importância bacana na parte da educação. Muitas universidades oferecem cursos de educação. A nossa região tem de fato, né, essa vocação para formar professores, e temos formado bons professores de tempos em tempos. O dia 15 de outubro precisa sim ser celebrado e ser irradiado em outros dias, né, professor? Muito bom dia, obrigado por estar conosco. Muito bom dia, caros ouvintes da Máxima FM de Guaratinguetá. Quero registrar, em primeiro lugar, meus agradecimentos aí a todos vocês, a produção, né, pela oportunidade de trazer algumas reflexões neste dia. Mas quero registrar algo para a minha carreira muito importante. Eu, há quase 3 décadas, como você disse, né? De forma contínua, são 28 anos, descontínua já tenho 30. Eu comecei minha carreira aí em Guaratinguetá. Legal. Nossa, que bacana. No antigo Cefam, que formou tanta gente aí, sim, né? Tem muitos amigos ainda hoje, alguns colegas que já se aposentaram, mas muita gente que nós formamos na época estão atuando aí, né? É claro, né? O Vale do Paraíba tem várias instituições de ensino superior que se ocupam, que se empenham em formar professores, né? Algumas um pouco mais antigas, como é o caso da Universidade de Taubaté, outras um pouco mais novas, mas todas elas com essa preocupação de formar bons professores, quer seja na área das licenciaturas, né? Que atuam no Fundamental 2, ensino médio, letras, história, por exemplo, matemática, quer seja na área da pedagogia, né? Que são os especialistas em educação, aqueles que atuam da educação infantil, primeiros anos do ensino fundamental, mas também tem uma carreira do magistério, como orientador pedagógico, orientador, supervisor educacional. Então existe uma tradição interessante na nossa região que diz respeito à formação de professores. Sim. E quando a educação sempre é colocada em pauta, seja por meio de políticas públicas, seja por meio de debates na sociedade, hoje, com as redes sociais sendo palco para todos os debates possíveis e impossíveis da nossa vida, a gente começa o assunto macro na educação, mas rapidamente se chega ao professor, às salas de aula. Por quê, professor? É um reconhecimento de uma maneira subjetiva da importância e do papel do professor na nossa vida, ou é uma forma de tentar se desestruturar esse sistema de educação que é tão importante e é fundamental? Por que, tanto do ponto de vista de crítica, chega rapidamente, e os elogios por vezes demoram tanto? Bom, sua pergunta é muito boa, muito importante, porque nos dá a oportunidade de pensar algumas coisas aqui, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante considerar que a nossa sociedade sem escolas estaria um caos. É muito interessante registrar isso, né? A escola, e principalmente a escola pública, tem uma função social fundamental no que diz respeito à equalização, quer dizer, a contribuição para resolver os problemas sociais, né? A escola sozinha não resolve, é verdade. A escola precisa de outras iniciativas da sociedade civil, iniciativas públicas e privadas, tá? Então, sozinha não. A escola recebe nos seus muros, né, no seu intramuros, né, todos os problemas da sociedade. Sim. Esses dias eu falava no outro veículo de mídia
que não existe uma escola violenta que não esteja vindo de uma sociedade violenta, né? Verdade. Isso, não tem uma escola sozinha que tem uma exclusividade de ser violenta, né? Quer dizer, existe, né, receber os alunos com sua história, as famílias com a sua história, com seus medos, com as suas angústias, mas também com as suas expectativas. Mas, indo mais diretamente ao ponto, é o professor que está ali à frente, recebendo os alunos, é o professor que está ali à frente, né, organizando e coordenando todos os processos de ensino e de aprendizagem. Então, é este professor que mais sofre, porque também é um ser humano, que também, né, também é um ser humano, é esse professor que mais sofre, né, com os olhares críticos. E aí vale considerar que a nossa cultura não é uma cultura do elogio, é uma cultura da crítica. Sim. Então, aquele professor que tem um empenho bacana, que conseguiu praticar, promover a inclusão, olha que interessante, promover a inclusão, crianças com diferentes fragilidades estão ali na sala de aula. Se esse professor não pontuar nas avaliações, Prova São Paulo, Provinha Brasil, SAEB, SARES, se essa sala de aula não pontuar, esse professor não é visto como bom. Então a gente precisa ter bastante critério, bastante calma, e aí o papel dos veículos de mídia em esclarecer a população, e como vocês estão fazendo muito bem, né, de que o professor sobrevive a uma estrutura que ainda não é boa para se atuar. É verdade. E falando disso, né, professor, muito bom dia, Carol que está falando, a gente ouve muito, né, sempre nas campanhas políticas dos nossos políticos, seja eles querendo ser eleito ou já eleito, né, a gente sempre ouve falando, porque a educação é o mais importante no país, saúde, educação, segurança, a gente sempre ouve esse discurso, né? Mas eu acho que, de fato, a implementação mesmo, da valorização do professor, de uma estrutura adequada para as crianças, de um salário ideal, de uma estrutura, né, a todos os cantos do país para a educação, para que as crianças tenham acesso à educação, de fato, isso é um grande desafio para o nosso país, né? Um país aí de grandes extensões territoriais, a gente sabe que não é fácil para você adequar a realidade de cada região, né? Mas a gente não pode desistir dessa cobrança, a gente não pode desistir de sempre exaltar o professor, e aqui já deixando os meus parabéns a você e a todos os outros professores, né, com essa entrevista, porque vocês são realmente guerreiros em sala de aula, sempre vocês fazem primeiro para depois vir, né? Às vezes vocês colocam em sala de aula toda aquela carga e energia, e até a questão pedagógica, e depois só que vem o pagamento e a contrapartida daquilo que vocês instituem. Então, assim, é essencial que a gente sempre fale dessa pauta, muito importante, porque a sociedade ainda precisa andar muito de mãos dadas com o poder público, cobrar muito, e o poder público precisa ter mais seriedade. Em cada ano que passa, a gente precisa cobrar mais seriedade com a nossa educação, né? É muito importante, Carol, e seus comentários são muito bons, parabéns. Muito importante considerarmos que se tratando de educação, não há gasto, né? Há investimento, né? E essa diferença tem que estar muito claro, né, no que diz respeito às políticas públicas de educação, né? Gastar com a educação é quando o dinheiro não é bem aplicado, né? Educação é investimento, né, que tem impactos imediatos quando a gente está falando de processos de formação sérios, né, processos de formação destinados ao professor, impactos imediatos quando estamos falando de uma infraestrutura que deve ser melhorada cada vez mais, né? Há uns 25 anos eu estive numa escola em Guará, espero que isso tenha se resolvido ao longo do tempo, que algumas salas de aula tinham teto de zinco. Era um calor, né? Isso é criminoso. Não tem jeito. Né? Qual é o engenheiro que assina um projeto em colocar um teto de zinco numa escola, né? Era horrível. E
Não vou falar qual escola, claro. Eu acho que é importante a gente pensar assim, há impactos diretos, né? E a curto prazo, e há aqueles investimentos a longo prazo. Então, o professor precisa ter uma política salarial mais interessante, mais significativa, né? A gente tem que pensar uma gestão, e aí uma gestão mais local, né? Das unidades escolares menores, para ter um vínculo mais próximo com a comunidade próxima da escola, dentro da escola, né? E aí aquela ideia de grandes unidades escolares, isso não podemos mais aceitar. Né? E temos ainda um terceiro ponto que eu considero interessante. A formação do professor, quando eu me refiro à formação, não estou falando daquela formação pontual, pequena, que é também interessante, né? Que em alguns tempos foi chamada de reciclagem, não falamos mais desse jeito, né? O termo reciclagem se aplica a outras coisas, não ao professor. Formação continuada. Mas eu me refiro também àquela formação que vai emancipar o professor, né? Dar titulação a esse professor. Esse professor precisa se tornar mestre, doutor, fazer o seu pós-doc, quer dizer, ele tem que se sentir valorizado. Um comentário importante é o seguinte, né? Os nossos jovens, poucos olham no seu professor e têm vontade de ser professor, né? E por quê? Porque nós temos que ter a imagem de um professor vencedor, né? De um professor feliz, de um professor realizado. É isso que atrai a juventude e recupera aquela figura da autoridade intelectual que o professor já teve. Então isso é bem interessante. E como é que a gente vai fazer isso? Dando condições de trabalho. Não é só aumentar salário. Salário é bom, é claro, uma política salarial séria, mas dando condições de trabalho para esse professor. Promover a inclusão de forma consciente, com devido apoio profissional. As escolas precisam se abrir para outros profissionais compor esse quadro que vão contribuir diretamente na sala de aula. Exatamente, como psicólogos, né? E entre outros profissionais que precisam atuar junto também, que é um trabalho, como o professor bem colocou no início da entrevista, que envolve todos os problemas de uma casa, de uma família, da sociedade, está dentro da escola também. E a gente sempre pode debater isso aqui, inclusive a questão da escola integral, né? Que muito se fala, né? E pouco se faz. Professor, a gente quer agradecer demais a sua presença, o convite já fica aberto para que a gente volte a debater outros temas importantes sobre educação, não só no Vale do Paraíba, mas em todo o nosso país. O senhor tem livros, inclusive, falando dessa educação, dessa formação aqui no Vale, né? Então a gente já deixa o convite aberto. Vamos voltar a falar com o senhor para a gente poder vislumbrar aí essas possíveis melhorias, quem sabe aí para o próximo ano, que os projetos, que as iniciativas já possam começar a ser trabalhadas agora, em 2023. Os bons exemplos, né? Sejam. E como eu disse aqui anteriormente, eu adoro entrevistar professores no nível na hierarquia das profissões mais importantes do mundo. A gente brinca com isso. Eu coloco na primeira prateleira e de forma isolada, sem ninguém ao lado, os professores. E todos os outros profissões vêm depois. Então, eu fico sempre feliz de conversar com professores. Parabenizo o senhor e a todos aqueles que o senhor teve a oportunidade de formar. Fiz ser fã também das turmas finais aqui em Guaratinguetá. Então, de alguma forma, temos aí uma ligação. E parabenizo o senhor. E até uma próxima. Muito obrigado aí pela oportunidade novamente. Meu abraço a todos vocês, os seus produtores e também aos ouvintes da Rádio Máxima FM de Guaratinguetá. Obrigada, professor César. Um grande abraço, obrigado. Muito legal.